uma cidade que começa com uma história triste para nós todos, que é a história dos bandeirantes, aqui no estado de São Paulo, que caçavam índios, escravizavam índios, foram muito importantes para o desbravamento do nosso território e para iniciar as relações, né, entre o estado de São Paulo, o estado de Minas, Mato Grosso, Paraná, e desbravar todo o Brasil, mas moralmente terrível, porque caçavam e oprimiam os povos originários, que são fundamentais para a contribuição e para a constituição do que nós somos hoje, que somos o povo brasileiro. Depois, logo a partir do bandeiritismo, vem o tropeirismo, que é a necessidade de deslocamento de carga, sobretudo ouro de Minas. Caio Prado, que inclusive foi deputado aqui nessa casa, tratou disso num livro brilhante, Formação Econômica do Brasil. As minas de ouro, na região de Ouro Preto, em Minas Gerais, precisavam de transporte para levar essa riqueza fantástica até o porto do Rio de Janeiro. E, apesar de se utilizar grande parte de mão de obra escrava, em um determinado momento começou a se utilizar os moares, as mulas, para fazer esse traslado. E os tropeiros, então, acabam se tornando importantíssimos. E Sorocaba se constitui como o maior entreposto de arrecadação de impostos do estado de São Paulo. Os tropeiros saíam de Sorocaba e iam até o Rio Grande do Sul, nos campos de Viamão, negociavam os moares, as mulas, subiam com elas até Sorocaba. Aqui em Sorocaba elas eram negociadas e depois levadas até Minas Gerais, Ouro Preto, para transportarem o ouro, que enriqueceu a Europa, importante dizer. Enriqueceram também um pouco de Ouro Preto, de Minas Gerais. É possível ver até hoje lá as igrejas todas banhadas com tinta ouro, muita, não é? A cultura, as artes, muito foi propiciado por conta dessa enorme riqueza. Mas quem mais se propiciou foram a Espanha, a Itália e, sobretudo, a Inglaterra, que numa única mina de ouro, em Ouro Preto, a mina da Passagem, conseguiram tirar de uma única mina, são 900 naquela região, uma única mina, 35 toneladas de ouro. Estou falando isso porque estive lá pessoalmente para conhecer, porque essa articulação econômica foi importante, inclusive, para o desenvolvimento da minha cidade. Saímos desse importante entroncamento econômico e passamos para a produção de algodão em Sorocaba. E aí tem uma história bonita, que é a história para o combate à escravidão nos Estados Unidos. A Marinha Mercante dos Estados Unidos ficou para o norte, apoiou o Abraham Lincoln na sua jornada para acabar com a escravidão dentro do território dos Estados Unidos. E a Marinha Mercante, então, embarga a saída de algodão do sul dos Estados Unidos, que era uma região que utilizava nas suas grandes plantações a mão de obra escrava. E ao fazer isso, a Inglaterra fica sem algodão. E rapidamente a Inglaterra manda emissários para várias partes do mundo e vem para a cidade de Sorocaba. E Sorocaba passa a ser uma grande produtora de algodão. E ao passar a ser uma grande produtora de algodão, rapidamente surge a figura de Mateus Mailasque, um homem visionário, que percebe que para viabilizar o algodão é preciso também viabilizar uma indústria, que seria a indústria têxtil. E para viabilizar essa indústria têxtil era preciso ter estrada de ferro. E esse homem visionário lança a mão de recursos para construir o que nos deu tanto orgulho e ainda nos dá, apesar de todo o socateamento, que é o entroncamento da Sorocabana, importantíssimo para unificar o Brasil, não só economicamente, mas sobretudo culturalmente. Eu tive o privilégio, senhor presidente, de poder viajar de trem com meus pais nos anos 80, visitar parentes por todo o território nacional, de trem. Hoje, infelizmente, isso não existe mais no Brasil, mas os trens não serviram só para carregar cargas, e o entroncamento de Sorocaba, o entroncamento da Sorocabana foi um dos principais no nosso país. Depois veio a industrialização, a indústria têxtil servindo como motor para a chegada da metalurgia, e Sorocaba teve um surto importante, virtuoso nos anos 70, da presença de indústrias importantíssimas no nosso território. E assim a cidade se industrializou. Hoje são 40 mil trabalhadores na metalurgia, em que pese nós temos uma presença enorme de trabalhadores no setor de serviços também. E mais recentemente veio a chegada da maior montadora do mundo, a Toyota, para a cidade de Sorocaba. Portanto, encerramos um ciclo econômico importante. Só que temos muitos desafios, e nesse dia eu queria dar um abraço carinhoso e fraterno a todos os sorocabanos, sorocabanas, aqueles que não estão mais entre nós, mas que deixaram suor,
lágrimas, muitas lágrimas e sangue em nosso território para a construção da nossa cidade, importante cidade que hoje é sede da região administrativa que compõe aí mais 27 municípios da nossa região metropolitana da cidade de Sorocaba. Quero dar um abraço fraternal e dizer que temos muitos desafios ainda nos próximos anos. O primeiro deles é manter e garantir abastecimento de água para toda a nossa região. A nossa Itupararanga está em estado acelerado de degradação. Tenho cobrado aqui nessa casa a Sabesp para que faça investimentos, sobretudo nos municípios do entorno do Itupararanga, que ainda não faz o tratamento de esgoto. Ter água é uma questão fundamental. Em Israel, o exército cuida do abastecimento de água. Nenhuma comunidade se constitui sem ter água em abundância e água de qualidade. Nós precisamos cuidar dos nossos reservatórios, sobretudo o maior deles, que é a Itupararanga, e esse é um compromisso nosso, inclusive, com cobrança para que a Sabesp cumpra o seu papel público e faça estações de tratamento nos municípios em torno do Itupararanga. Temos um outro desafio muito grande, que é o desafio da área do conhecimento, e nessa questão é uma questão nacional, mas também é estadual. Nacional porque o governo federal, não esse que está aí hoje, que isso não é governo, isso é uma bandidagem, é uma quadrilha que se instalou em Brasília. Mas nós vamos ter eleição presidencial. Peço ao povo de Sorocaba que vote num presidente que tenha compromisso com o avanço do conhecimento entre nós. Nós temos uma instituição que forma universitários, que é uma instituição federal, que é a nossa UFSCar. Ela precisa urgentemente ampliar seus cursos, sobretudo nas áreas médicas. A nossa região não tem ainda uma escola de formação de médicos com perfil público. A PUC é uma instituição brilhante, mas cobra R$7.000 para formar um médico por mês. Poucas famílias têm acesso e nós temos uma carência generalizada de profissionais nessa área. Portanto, esse é um desafio importante. Outro desafio é a ampliação das nossas FATECs e dos nossos colégios técnicos. Isso é de responsabilidade do governo de São Paulo. Tenho cobrado aqui o Centro Paula Souza para que amplie os investimentos na nossa FATEC. E para concluir, senhor presidente, nós vamos debater o PDUI, que é o Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Sorocaba. E fica aqui o nosso compromisso em relação ao futuro de garantir que nesse PDUI não tem apenas os interesses econômicos da região de Sorocaba, mas tenham sobretudo os interesses do povo. Um povo que está sofrendo muito. Só em 2015 nós perdemos 12.000 empregos em Sorocaba, com a crise de desemprego. E é um outro grande desafio nosso, enquanto cidade e enquanto região, que é dar a nossa contribuição para a retomada do crescimento econômico, para a geração de empregos, que sem emprego não tem desenvolvimento. Então, eu quero aqui, nesse dia tão importante, que hoje é a véspera do dia 15 de agosto para a cidade de Sorocaba, mandar um abraço mais uma vez e desejar vida longa ao nosso município e força nesse momento difícil pelo qual o país atravessa. Um grande abraço e mais uma vez parabéns à cidade de Sorocaba.